realmente as eleições não são ganhas nas urnas, são ganhas na arbitragem, ou seja, quem gere, quem anuncia esses resultados, quem valida, é quem, em última instância, tem o poder de chancelar ou não. Por que eu digo isso? Porque é estranho a Renamo concordar com a aprovação desta nova lei eleitoral, retirando, entre aspas, este poder dos tribunais distritais para o Conselho Constitucional. Por que eu digo isso? Porque a Renamo, ainda nas eleições autárquicas, recorreu em primeira instância aos tribunais distritais. Em alguns casos, estes mesmos tribunais decidiram a favor da Renamo. Mas me espanta hoje a Renamo apoiar que não, este poder de decisão para a recontagem dos votos não é competência dos tribunais distritais, mas sim do Conselho Constitucional. Tem que se dizer, por bom da verdade, que o Conselho Constitucional, apesar de ser composto ou supostamente por juízes conselheiros, este órgão é político e obedece o princípio da paridade ou proporcionalidade. O que significa? Tendo em conta a representação parlamentar, são indicados pelos partidos. Isto em si já mina a própria independência destes juízes conselheiros ao nível do Conselho Constitucional. 2. Temos também um órgão político que é a Comissão Nacional de Eleições. É óbvio que a Renamo, ao apoiar esta decisão, é porque sabe que a própria Renamo tem representação ao nível da Comissão Nacional de Eleições e ao nível do Conselho Constitucional. Então, tendo representação, tem garantia de que se as coisas não correrem bem no dia 9 de outubro, pode de alguma forma ter solução ao nível, entre aspas, chamamos da mesa, ao nível institucional, pode ter uma vantagem e revirar, se calhar, os resultados que foram obtidos nas urnas. É isto que eu posso, se calhar, tentar aqui analisar pelo posicionamento da Renamo. A Renamo sabe que ela está representada tanto ao nível da CNE como ao nível do Conselho Constitucional. Então, esta lei lhe beneficia, mas não beneficia os demais partidos, aqueles que não têm nenhuma representação parlamentar. Viola, em primeiro lugar, a própria Constituição, eu concordo, principalmente no princípio da igualdade. Esses partidos não estão em igualdade de circunstância. É mentira nós dizermos que os partidos políticos em Moçambique estão em igualdade de circunstância quando se trata de eleições. Por que eu digo isso? Porque uns estão representados ao nível da CNE e ao nível do Conselho Constitucional e os demais não estão. Significa que aqueles que estão representados já têm uma enorme vantagem, queramos, quer não, isto é uma realidade. O Conselho Constitucional, nós não podemos dizer que é um órgão imparcial, estaríamos a nos mentir a nós mesmos, porque é um órgão político. Okay. E tem representação lá, a Renamo também. Agora, a Renamo sabe que ao nível dos tribunais de distrito não tem representação. O juiz realmente vai agir de acordo com a lei e a sua independência, com a sua consciência, é o que a lei diz. Então, não tendo nenhuma representação, e há uma coisa muito importante a se perceber, Maçã. Ao nível distrital, nenhum partido tem representação lá. Ok, só para entendermos aqui. Estamos a dizer aqui que nos tribunais distritais, sim, os juízes lá partimos do princípio que não fazem parte de nenhum partido. Não fazem parte, exatamente. Diferente do Conselho Constitucional. Exatamente. E a Renamo está feliz ou sabe que o Conselho Constitucional tem o seu representante lá. Exatamente. CNE também tem seu representante. Que pode fazer algumas barganhas, negociações. Exato. Exatamente. Agora, para o Conselho, nos tribunais distritais não há ali nenhuma influência. Não há nenhuma influência partidária. Parte de princípio que não há. Exato. E podemos crer que não há mesmo, porque há bem pouco tempo os juízes levantaram-se e de alguma forma os próprios juízes, os juízes judiciais, neste caso, apareceram publicamente a não concordar com alguns acordos do Conselho Constitucional. Ou seja, demonstram que não estão alinhados com nenhum partido, mas sim estão preocupados em obedecer à lei. Já isso já nos traz algum alento como população que sim, ao nível jurisdicional ou a nível judicial, podemos ter, se calhar, uma justiça plena ou efetiva, porque ali não há nenhuma representação, não há nenhum juiz, porque este foi nomeado por partido XYZ. Então aqui haverá um julgamento imparcial dos casos. É por isso que está-se a retirar este poder, porque tu não podes esperar
imparcialidade num órgão em que obedece o princípio de paridade. O Conselho Constitucional obedece o princípio de paridade ou o princípio da proporcionalidade. A CNE, idem. Então, nós não podemos esperar muita imparcialidade, mas ao nível distrital, sim. Então, eu esperava a Renamo, entre os outros partidos, que apoiasse essa decisão e não retirassem este poder dos juízes distritais, porque, na minha opinião, este é o assassinato do Estado de Direito em Moçambique e da própria democracia, ao retirar-se este poder dos tribunais. Indo à sua questão direta, que os juízes aparecem a dizer que vão obedecer à Constituição, eu concordo plenamente. Primeiro, eu acho que aqui está-se a inventar uma nova forma de fazer direito em Moçambique. E é o assassinato do direito moçambicano, na minha opinião. Digo porque que eu acho que é o assassinato, com minha os meus humildes conhecimentos, eu acho que é o assassinato do direito em Moçambique. Porque a questão da competência do tribunal, aquilo que nós aprendemos, é que a competência do tribunal tem de acordo com a matéria, vai de acordo com a matéria a ser julgada no tribunal, o território, o valor da causa e a qualidade do indivíduo. São esses critérios que limitam um determinado tribunal a ter que julgar ou não um determinado caso. E não necessariamente na questão de que tipo de sentença o tribunal deve determinar. Porque nós, ao dizermos que o tribunal distrital pode sim julgar ilícitos eleitorais, mas não pode em algum momento sentenciar a recontagem. Então estamos a determinar o que o Tribunal Distrital deve fazer. Não faz sentido isso em direito. Primeiro, estamos a violar o princípio da própria independência dos juízes. Estamos a violar, mais grave ainda, o princípio da legalidade. Porque o juiz obedece à lei e à sua consciência, de forma independente. O juiz, tendo em conta os fatos arrolados em sede do tribunal, pode decidir que não. Esta eleição foi toda ela fraudulenta. Nesta zona, tendo sido fraudulenta, melhor que a gente reconte os votos do que repetir a eleição, neste caso. Então, o juiz pode decidir que sim, tendo em conta os elementos apresentados. Chego à conclusão de que temos que ir à recontagem para que ele possa decidir da melhor forma, que realmente venceu a eleição em determinado ponto do país. Agora, quando tu retiras este poder e parte-se do princípio de que os tribunais distritais são de primeira instância. O que significa primeira instância? São aqueles que julgam o caso pela primeira vez. E o Conselho Constitucional é um tribunal de segunda instância. Significa o quê? Significa que o Conselho Constitucional só pode julgar os recursos que foram julgados em primeira instância. Agora, como é que você está a violar esse princípio? O que o Conselho Constitucional vai fazer ao ponto, se tu estás a dizer que os tribunais distritais têm esta competência limitada em termos de sentença? Eu acho que é uma inovação do direito em Moçambique, é por isso que eu digo, é um assassinato, estamos a violar princípios básicos de direito, acima de tudo, da segurança jurídica. A segurança jurídica? Exatamente, não há nenhuma segurança jurídica, porque eu posso, no meu objeto, na causa de pedir, porque quando alguém faz uma reclamação, intenta uma ação no tribunal, tem um objeto, tem uma causa de pedir. Eu posso pedir que não concordo com os resultados que foram apresentados, porque por causa deste e aquele elemento, peço a recontagem dos votos. É o meu pedido. E o tribunal deve julgar o meu pedido. Então, se eu coloco este pedido ao nível distrital e não o juiz distrital, por mais que veja que há elementos muito fortes que realmente temos que ir à recontagem dos votos, não decidir, significa que o direito não é efetivo. Significa que o direito não busca o seu fim último, que é garantir a justiça. Então, nós estamos a retirar este poder dos juízes distritais para o Conselho Constitucional, que muitas vezes é um órgão, na minha opinião, mais político do que jurisdicional como tal. Então, eu acho que estamos a assassinar o direito em Moçambique e, acima de tudo, também estamos a assassinar aquilo que é a democracia em Moçambique. E a Renamo está-se a aliar, realmente, na minha opinião, a Renamo está-se a aliar, porque busca uma sobrevivência política. Por que eu digo que a Renamo está em busca de uma sobrevivência política? Mas ao nível institucional, se for a ver... Está em busca de uma sobrevivência política a nível institucional. Exatamente. Estamos falando da Assembleia da República,
quer uma sobrevivência política, não no que concerne a simpatia do povo. Sim, porque a Renamo tem perdido a simpatia ao nível da população. Nós vimos o próprio presidente da Renamo a ser apedrejado há dias atrás. Então, a Renamo está a viver uma incerteza política neste momento. Não se sabe o que vai acontecer com a Renamo no dia 9 de outubro. A Renamo até pode perder o posto do segundo mais votado. E tudo indica para isso. Então, a Renamo tem que buscar, de alguma forma, uma sobrevivência política. E a única solução que a Renamo vê neste momento é sobrevivência institucional. Sabe que tudo bem, as coisas podem correr mal, se calhar, ao nível das urnas, mas nós podemos reverter a situação ao nível da CNE ou do Conselho Constitucional. É tão simples quanto isso. É por isso que tem que retirar realmente o poder dos tribunais distritais que são independentes. Estamos a dizer que a Renamo aqui usou uma estratégia como tal, está aqui a apostar mais nos locais onde tem a sua representatividade, comparando com onde não há, onde existe a própria lei. Exatamente. A Renamo está a agir de uma forma estranha, na minha opinião. Eu acho que a Renamo tinha que ser a primeira a não concordar com esta lei. Porque sabe-se de antemão que, de alguma forma, há uma influência política ao nível da Comissão Nacional de Eleições e ao nível do Conselho Constitucional. Isto não há dúvida. Então, a Renamo sempre buscou a questão, ou sempre trouxe à tona a questão da despartidarização do Estado. A Renamo sempre apegou isso. Então, hoje, por que a própria Renamo, que sempre apregou isto, hoje vem defender o contrário? Porque se a gente tira este poder aos tribunais distritais, estamos de alguma forma a voltar a partidarizar aquilo que são as nossas instituições. O Conselho Constitucional, infelizmente, está partidarizado. A Comissão Nacional de Eleições está partidarizada. Então, mas os juízes distritais, nós vimos nas eleições autárquicas, uns e outros tiveram a coragem de decidir. E decidiram da melhor forma, de acordo com aquilo que é a sua consciência. Então, eu acho que a Renamo está em busca, sim, de uma sobrevivência política ao nível institucional, porque a Renamo vive uma incerteza eleitoral. Apesar do voto em Moçambique, vários escritos dizem que é um voto mais sociológico, mas hoje o voto tende a ser racional. Está a mudar a tendência do voto em Moçambique para mais... ou seja, racionalidade do próprio voto. E é isto que está a acontecer. Ouço por aí a dizer-se o seguinte, que não, os votos ou as eleições, as pessoas estão equivocadas, porque as eleições são ganhas nas zonas rurais e não necessariamente nas cidades. As pessoas esquecem de algo muito importante, é que nas últimas eleições em Moçambique, a abstenção é que tem vencido os votos. Eu, em Moçambique, posso concorrer às eleições convencendo aquelas pessoas que não vão votar, vencer as eleições, mesmo mantendo a Renamo, a Frelimo com os seus eleitores. Eu posso vencer eleições com o número das abstenções, posso conseguir vencer as eleições. Melhor isso, vencer eleições com abstenções, como exatamente. Assim? É que o número das abstenções é tão alto que ele só, se aquelas pessoas que não estão a ir votar forem às urnas e eu conseguir capitalizar simplesmente sem mexer os votos da Renamo, Frelimo, MDM, só aqueles que não vão votar, eu conseguir convencer a ele votar e eles irem às urnas, eu venço as eleições, porque são a maioria. Então, a dizer, nas eleições passadas e antepassadas, estava a dizer que o número de abstenções subiu ou diminuiu? Subiu, tende a subir. É por isso que estamos a dizer que, por exemplo, vou dar um exemplo. Se as abstenções estão no 40% das abstenções, 60% foram votar, significa que nos 60%, por exemplo, 35% votaram na Frelimo, 15% ou 20% votaram na Renamo, 10% votaram no MDM, não é isso que perfazem os 60%. Os 40% são os que não votaram. Não votaram. Então eu posso convencer aqueles que não foram 40%. Okay. E conseguir ganhar a eleição. Porque, por exemplo, a Frelimo, nos 60% só conseguiu 35%. Então, se eu consigo convencer os 40% que não foram votar, eu venço as eleições em Moçambique. É isto. Levar aqueles que não votaram nas eleições anteriores para exatamente. dizer, irmãos, vocês deixando de votar,
vote em mim. Exatamente, votem em mim. Então, se eles votarem, pode mudar todo o cenário. Claramente, não há dúvida. Os números estatísticos não mentem. Estamos aqui a falar de 17 milhões, se não me engano o número agora de eleitores. Mas nos 17 milhões, tu podes ver que só 4 milhões foram votar. Ok. Ou 5 milhões foram votar. Significa que 12 milhões não votaram. Ok. E já imaginou se eu consigo levar os 12 milhões porque só 5 milhões foram votar? Significa que eu posso ser eleito presidente da República. É essa estratégia que os políticos devem pensar. Então, é uma falácia dizer que não, os votos são vencidos nas urnas. Não, o status quo político de Moçambique possibilitava isso. Mas hoje há novas forças políticas, há uma nova dinâmica, que mesmo aquele que se calhar não queria votar, pode ir votar desta vez. E se forem votar aqueles que realmente são os indecisos, eles podem determinar o rumo de uma determinada eleição. É isto que a Renamo também, se calhar, está a viver uma grande incerteza. Uma grande incerteza política que está a perceber que, na verdade, agora eu tenho que me apegar às instituições. São as instituições, em última instância, que vão determinar quem venceu, de quem são os assentos, quem não são os assentos. Assistimos isso nas eleições autárquicas. O Conselho Constitucional começou a tirar votos de um partido para o outro, deu município a um outro partido, sem explicar nada, simplesmente só fez. Não sabemos quais foram os números para dizer que a instituição, em última instância, pode se calhar andar a mexer os números, dizer que não, venceu este. Ter nas mãos o Conselho Constitucional ou ter representado no Conselho Constitucional, em algum momento dá vantagem a um certo partido? Dá, porque você vai ver tudo o que acontece. Há barganhas, há negociações junto do Conselho Constitucional. Isso não podemos nunca nos esquecer. Há negociações ao nível da CNE entre os vogais. Vamos fazer assim, assim. E essas negociações, eles acabam saindo ou num consenso ou depois vão à votação. Mesmo ao nível do Conselho Constitucional. Há sim essas negociações antes de sair uma decisão. Não podemos aqui dizer que as decisões são totalmente imparciais. Estaríamos a mentir a nós mesmos, estaríamos mentindo à população. É por isso que eu defendo muitas vezes o seguinte: temos que realmente, estas instituições não podem ser partidarizadas, porque quando tu obedeces esse princípio de paridade, não esquece que haverá imparcialidade. Não haverá imparcialidade, não haverá justiça eleitoral, porque nós estamos em busca de justiça eleitoral. É por isso que autores como Thomas Carotes, eu concordo muito bem, ele diz que Moçambique está numa zona cinzenta, o Thomas Carotes explica muito bem porque que nós estamos numa zona cinzenta. Tu não podes dizer que nós realmente temos eleições livres, justas e transparentes, enquanto as instituições que gerem as próprias eleições são partidarizadas. Eu, é claro, se tu me colocas como árbitro de uma determinada partida e do outro lado está lá a minha equipe, o que tu esperas? Por que mesmo ao nível desportivo, no Mundial, por exemplo, um árbitro espanhol não pode apitar o jogo da Espanha no Mundial? Porque já esperam que realmente aquele árbitro espanhol, por mais competente que seja, ele sempre vai juizar a favor da sua nação, do seu país. Então, tu esperas mesmo imparcialidade ao nível da CNE, tendo vogais que representam a Renamo, o MDM e a Frelimo? É impossível falar de imparcialidade e justiça. Nesta aprovação desta lei, nós vimos o MDM a ter um posicionamento diferente. A que se deveu este posicionamento do MDM? O MDM, neste momento, está em busca de ganhos políticos. O MDM é aquele que nós chamamos de o equilibrador. O MDM está em busca de ganhos políticos, sabe que de antemão que a sua posição não muda muito. Sobretudo em questão dos próprios deputados. O MDM não tem sido tão contundente, mas muitas vezes apresenta-se como alinhado em determinadas situações não alinhado. E é conveniente para o MDM realmente não se alinhar nesta ideia. E o MDM está, se calhar, na minha opinião, o que está a acontecer? Porque temos que perceber, o MDM está numa posição em que a tendência é manter aquela posição do terceiro lugar. Okay. A luta é manter aquela posição do MDM agora. E o MDM sabe que não está muito ameaçado em sair em terceiro lugar e também não ameaça muito em subir para o segundo lugar, o MDM. Nós todos sabemos disso. Então, o MDM não é um autor político neste momento que está muito preocupado em se gladiar ou degladiar com os demais. Quer ganhos políticos, sejam mínimos, mas vai ter alguns ganhos políticos. Agora, a gente está a viver uma grande certeza neste momento. Não há dúvida, é a Renamo.
Estamos a dizer que o MDM está mais ou menos, já sabe, o MDM nem sonha em segundo lugar. Não sonha muito. Pode vir a acontecer, mas não é o sonho. Seria uma espécie de sorte por aí. Exatamente, ou um bônus para o próprio MDM, exatamente. Agora, a luta do MDM é primeiro continuar no terceiro lugar. Exatamente. Hoje, já está seguro de que vai ficar no terceiro lugar? Exatamente, está seguro de que vai continuar no terceiro lugar. Agora só não sabe quantos deputados terá, se vai subir ou vai manter. É por isso que o MDM não tem sido muito contundente. Mas a Renamo, que tem uma base de apoio muito grande. Não se sabe o que vai acontecer com a Renamo ao nível da cidade de Maputo, ao nível da província de Maputo, ao nível da Zambésia, ao nível de Sofala. O próprio líder da Renamo não se faz muito sentir neste momento. Não se faz muito sentir, ou ele não vai muito às urnas. Isto já é um indício muito grande do que realmente está a acontecer com a Renamo. Muita gente não está feliz com o que está a acontecer com a Renamo. E a Renamo está a viver uma incerteza política neste momento. Eu disse em programas anteriores que esta é a pior crise da Renamo. E a Renamo, infelizmente, perdeu o norte. Perdeu o norte por quê? A Renamo era aquela que era defensora da despartidização das instituições do Estado. A Renamo era aquela que era defensora realmente do Estado de direito democrático. Mas esta mesma Renamo que hoje retira os poderes dos tribunais distritais para um órgão político. Então, a Renamo está sem norte neste momento e busca realmente se apegar às instituições. Não podemos nunca nos esquecer deste ponto. Porque a Renamo, se não tivesse representação ao nível do Conselho Constitucional, Mação, acredito, não teria esta nova lei eleitoral. Se está a aceitar é porque sabe que eles, em primeira mão, vão receber os processos e em primeira mão vão decidir, vão sentar numa mesa redonda, vão se decidir. É por isso que tu, por exemplo, nunca vais ter certeza se os documentos da Renamo, da Frelimo, do NDM tinham algum vício ou não. Porque eles sentam ali, tudo bem, está a faltar um requisito, mas vamos deixar passar. Se estão lá eles, diferente de quem não está lá. Então, para dizer que nós nunca temos certeza se realmente os documentos da Renamo, do MDM ou da Frelimo atingiram tantas assinaturas, exatamente, não vamos saber isso. Não vamos saber. Porque tem representantes dentro dessas instituições. Se temos, exatamente, se estão a defender os seus interesses. Então, é isto que tu tens que perceber. E isto, na minha opinião, é a captura das instituições públicas. Nós não podemos capturar as instituições públicas. Os partidos têm o seu espaço, as instituições públicas têm outro espaço. E se a gente mistura essas duas coisas, não haverá justiça social, não haverá transparência na gestão dos processos. E o que busca, afinal, o Estado? É o bem comum, a promoção do bem comum. Mas quando tu misturas com partido, este bem comum vai ser diluído, vai se sobrepor o interesse partidário. É o que está a acontecer neste momento, infelizmente. Nessa ordem de ideias, ficamos aqui sem perceber. Nestas eleições, nós teremos aqui a necessidade de haver atuação dos tribunais distritais, se sim, em que circunstâncias os tribunais distritais serão chamados a agir? Eles sim vão ter que atuar porque são os de primeira instância. Tu não podes recorrer à última instância antes de passar dele. Pode haver uma certa nulidade. Tem que sim, em primeiro lugar, ir ter com ele. Mas eu acho que a atuação dele já é simbólica. Será simbólico? Será simbólico. Eu acredito que o próprio juiz, neste momento distrital, nem conhece a sua competência ao nível eleitoral. Então isto é grave. Não conhece a sua competência. Nós podemos convidar juízes aqui, 2, 3. Acredite, cada um vai ter um posicionamento diferente. Isso é grave. Significa que nós vamos precisar de uma jurisprudência do Tribunal Supremo. Estamos a dizer que essa cidade temos juízes que não sabem qual é a competência. Ao nível eleitoral. eleitoral. Exatamente, ficaram confusos. Ficaram confusos. Eu entendo os juízes, porque os juízes obedecem simplesmente à lei. Então, quando tu começas a criar uma lei ambígua, em que cada um tem a sua interpretação e não conhece as suas competências como tal, é claro que o julgador vai ter algumas dificuldades ao julgar. É por isso que eu te digo aqui que os juízes, neste momento, não conhecem realmente a sua competência em matéria eleitoral. Para que servem realmente os tribunais distritais? Se estão a ser limitados naquilo que é a sua sentença. Eu nunca vi isso em nenhuma parte do mundo. Aqui a competência do tribunal é delimitada nos termos que aqui eu mencionei. Território,
qualidade das pessoas. Há aquele, por exemplo, pela sua qualidade, um deputado, por exemplo, não pode ser julgado ao nível do Tribunal Distrital. O valor da causa. Muitos não sabem, por exemplo, um outro debate, as dívidas ocultas. Por que foi um tribunal provincial e não distrital a julgar? É por causa dos valores envolvidos. Então, é só trazer esses exemplos para as pessoas em casa perceberem. São por causa dos valores envolvidos. Então, por exemplo, vamos ao nível do tribunal administrativo, por exemplo. O tribunal administrativo, temos lá a questão da plenária, tem certas decisões tomadas pelos ministros que só podem ser julgados ao nível da plenária. Ou seja, são esse tipo de competência que não pode ser um tribunal administrativo provincial, por exemplo, a julgar uma decisão tomada por um ministro. É mais ou menos isso. É por isso que nós vimos, por exemplo, a questão das dívidas ocultas ser um tribunal provincial, porque este tem uma competência ilimitada. E os tribunais distritais têm uma competência limitada, sobretudo por causa do valor da causa. O valor envolvido ao nível das dívidas ocultas era muito alto, que passava a alçada do tribunal de distrito. Então tinha só o tribunal de província que pode julgar aquele tipo de caso. É mais ou menos nesse sentido, mas nunca limitar a sentença do juiz. Isso, para mim, estamos a assassinar o direito moçambicano. Como é que você vai dizer a um juiz que não, tu podes julgar uma determinada causa, mas não pode aplicar sentença X? Então, você está a violar o princípio da independência do juiz. Então, aqui estamos a dizer que o juiz pode fazer qualquer coisa, menos dizer para recontarem os votos. Sim, então está já aqui a violar o princípio da independência do juiz. Ok. Por mais que ele saiba que isso aqui merecia haver recontagem, ele não pode dizer isso. Não pode dizer, então, está a violar um princípio constitucional. E eu concordo com o juiz ao dizer que sim, vamos obedecer à Constituição. Primeiro, a Constituição, apesar de ter lá um artigo que diz que é competência do... Aliás, só diz que o Conselho Constitucional tem a competência de determinar a questão da competência dos tribunais. Isto como dizer, é competência do Conselho Constitucional. Mas temos um princípio constitucional que diz o seguinte: todo cidadão tem direito de recorrer ao tribunal, de impugnar uma determinada decisão, achar que os seus direitos foram violados. Eu posso muito bem recorrer aos tribunais. Então, quando eu recorro ao tribunal, há um pedido que eu estou a fazer. E se tu dizes que este é um princípio constitucional e o juiz também obedece à lei e tem a sua independência, julga com base na sua consciência, tu, ao retirar este poder do juiz distrital, você está a violar esses princípios da independência do juiz, o princípio da legalidade, acima de tudo está a violar esse princípio de que o cidadão, neste caso, pode recorrer aos tribunais. Porque eu posso recorrer, quero que haja recontagem, mas o juiz não pode decidir porque não é sua competência. Significa o quê? Que estamos a violar a Constituição. E atenção, falaste algo muito importante que eu não tinha que me esquecer aqui. A Constituição é a base. Todas as leis devem estar em conformidade com a Constituição. É a lei-mãe. Muitos escritos dizem que são normas, princípios. São princípios que não podem ser contrariados por nenhuma outra lei. Então, se tu aprovas uma lei que tem um valor jurídico abaixo da Constituição, como uma lei da Assembleia da República, neste caso a lei eleitoral, não pode em nenhum momento contrariar a Constituição. Então, este princípio aqui, realmente, entende-se que está a contrariar uma norma maior, superior, que é a Constituição, ao retirar esse poder. É por isso que os juízes realmente, vendo que realmente esta lei contraria a Constituição, querem aplicar diretamente a Constituição. É claro que o julgador também, há princípio que diz que o julgador não pode em nenhum momento deixar de aplicar uma determinada lei porque a considera inconstitucional. Não pode em nenhum momento. Mas aqui já estamos numa questão de uma violação flagrante da Constituição. Deixa-me aqui perceber, Rachui. Estamos aqui a dizer que temos a lei eleitoral, temos a Constituição da República, que é a lei-mãe. Exatamente. O que a lei-mãe diz sobre esta situação em concreto? Porque temos que perceber que existe aquilo em direito, eles chamam de hierarquia das leis. Ok. Temos a Constituição, depois temos as leis emanadas pela Assembleia da República, são as segundas, temos os decretos,